Olá, tudo bem? Olá, tudo bem? Eu sou o Rafael. Quem já frequenta esse canal ou já viu alguns vídeos meus sabe que eu sou o Rafael. Para quem não me conhece, eu sou o Rafael, psicólogo, eu sou instrutor, eu sou neuropsicólogo e vou falar aqui um pouquinho sobre ansiedade no dia da prova, prática de direção do Detran. Nesse dia, um estado ansioso completamente alterado toma conta do sujeito que vai fazer a prova. Tá? Qualquer um que vá fazer a prova vai estar sob efeito desse estado de ansiedade alterado. O resultado é que muita gente não consegue passar porque o estado é tão elevado, interfere tanto na performance, que muita gente termina sendo reprovada na prova, não porque não sabe fazer, mas porque entra num estado de descontrole que termina falhando e com isso não consegue passar na prova. Bom, o que acontece nesse dia? O que acontece nesse dia? A gente, em primeiro lugar, precisa entender o que seria a ansiedade. A ansiedade ela é um sentimento como o medo, como a paixão, como a raiva, tá? E como outros sentimentos. Ele basicamente tem a função de fazer com que a gente se comporte. Então ele tem o objetivo de pressionar a gente para a gente se comportar por algum motivo. Ou se a gente está sob o efeito, sob o risco de alguma coisa, quando a gente está sob o risco de algo, vai acontecer alguma coisa, e a gente entra em estado de ansiedade porque a gente pode ter que se machucar, morrer, se frustrar, se decepcionar ou coisa parecida. Por consequência disso, a gente entra num estado de alerta, que é a ansiedade, para que a gente possa conseguir fugir e sair da situação ou encarar a situação. Tá? O que acontece nesse momento? Às vezes, o que era para gerar ansiedade num determinado nível, de acordo com a situação, gera um nível de ansiedade muito maior por efeito de uma visão distorcida da situação. Tá? Ela fica tão elevada que a gente perde a capacidade de agir, de lidar com a situação. Isso é o que acontece com atletas. Né? Eles, no dia da competição, eles entram num estado tão elevado de ansiedade que interfere na performance dele. Há vários casos desses, quem tiver curiosidade, procura que você vai encontrar. Então, a ansiedade ela vai levar a gente a um estado de atenção, prontidão para reagir, fugindo ou encarando, enfrentando aquilo que a gente tem. No dia da prova, o que mais se teme é a reprovação. Basicamente, claro que é muito mais profundo do que isso, mas basicamente o que se teme é a reprovação. E os indícios da reprovação estão nos erros, na possibilidade de errar. Quanto mais possível errar, maior a possibilidade de ser reprovado. O que acontece então nesse momento? Entra-se num estado de ansiedade e fica-se num estado de alerta, tentando não errar. E normalmente o que acontece é o quê? Como elevou o nível de ansiedade, você fica com a tua capacidade bloqueada de agir, de ação, de se visitar a própria memória, então o sujeito ele termina sendo reprovado. O que fazer para mudar esse quadro? O que é possível fazer para mudar esse quadro? O primeiro passo para mudar esse quadro é você conseguir se concentrar no que você tem que fazer. O dia da prova é um dia tenso, então você deixa de se focar no que você tem que fazer para focar no que você vai, no que você teme, tá bom? Então, primeiro passo, focar no que você tem que fazer. Segundo passo, saber muito bem o que você tem que fazer. Não adianta chegar no dia da prova e você não saber como fazer.
Se você não sabe o que fazer no dia da prova, você vai errar também porque não sabe fazer. Seu nível de ansiedade vai se elevar e você não vai conseguir fazer simplesmente porque não sabe fazer. E isso requer treino. Então, aprender a dirigir exige treino, treinamento, repetição. Saber como fazer, executar e repetir para melhorar, aperfeiçoar. Terceiro passo. É necessário, no dia da prova, que você consiga controlar a tua respiração, controlar a tua frequência respiratória. Então, exercite a respiração relaxante. Tem por aí um monte de gente que fala aí como é que se faz, dicas de yoga, entre outros, aí eles dizem, explicam como é que se faz, como é que se pratica uma respiração que relaxa. Quarto passo, tá? No momento da prova, no dia da prova, a única coisa que te interessa é o que você tem que fazer. Tem a ver muito com aquele passo anterior, que é o 2. Então, busque focar no que você tem que fazer. Enquanto você está na prova, se tem um examinador do lado, se tem um examinador lá fora, nada disso interessa. Interessa o que você tem de fazer. Se você não focar no que é para você fazer, você vai focar em outra coisa. Tá bom? Eu vou falar bem básico aqui, falei bem básico, mas é possível a gente explicar um pouco melhor sobre tudo isso. Depois, mais para frente, a gente vai explicando devagarzinho. Tá bom? Um abraço, tá? Tomara que dê sorte, que ajude, essas dicas ajudem a vocês, tá? A quem olhar, visualizar esse vídeo. E se quiserem comentar, né, como é que foi a experiência depois que usou essas dicas, fiquem à vontade, tá bom? E se quiserem perguntar alguma coisa, também fiquem à vontade. Um abraço e estamos aqui. Eu faço um trabalho psicológico com a galera que vai fazer a prova, né? E se tiverem interessados, a gente está aqui e é só entrar em contato. Um abraço e até o próximo vídeo.